Bom dia, minha gente! Como é que vocês estão nessa linda terça-feira? Falem pra mim! Vocês estão pontuais, né? Chego aqui em ponto, já tem as primeiras pessoas, muito bacana. Hoje nós temos uma aula muito especial. A gente vai chamar o Fernando já. Só vou esperar vocês entrarem aí, porque o Fernando já está aqui, ó. Ele já entrou na aula. E o Fernando, gente, é um parceiro da Ultragaz. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Deixa eu só abrir aqui a outra. Abrir aqui no computador para eu acompanhar. Acompanhar as perguntas de vocês, porque fica mais fácil, tá? Só um segundinho. O Fernando, gente, ele é supervisor de instalações, né, da Ultragaz. E hoje a gente vai falar sobre a segurança no uso de gás no condomínio. E falar sobre as principais normas para instalação de GLP que garantem uso seguro de gás em condomínio e dúvidas comuns que os síndicos têm. A gente tem muitas dúvidas, né, quando se trata de gás em condomínio. E tanto para as áreas comuns quanto para as áreas privativas, porque nós que somos síndicos, nós cuidamos da segurança. Então a gente fica por dentro dessas informações e depois a gente trabalha a conscientização dos moradores, né? Então hoje, ó, olha só os temas que a gente vai abordar. Dicas de segurança para áreas comuns e unidades autônomas, cuidados necessários na implantação de um condomínio, como identificar um possível vazamento. Se observar um vazamento, qual é o procedimento necessário que a gente deve cuidar? Quais são os diferenciais da Ultragaz, né, em comparação com a concorrência? Porque nós que somos síndicos, nós estamos sempre buscando o melhor parceiro para o condomínio, quem é realmente bom, quanto tempo tem de mercado, quais são os diferenciais, a gente também vai saber dessa informação e como que a gente faz para contactar a Ultragaz para solicitar um orçamento e tal. Bom, essa é uma aula que promete, porque esse é um tema de muita importância e eu não quero perder tempo. Então, eu já vou chamar aqui o Fernando para a gente iniciar a nossa aula, nossa super aula, tá? Muito bom dia, Fernando. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Maísa? Tudo jóia. É um prazer ter Tudo você jóia. aqui com a gente, viu? Muito obrigado por essa parceria que a gente está fazendo agora com a Ultragaz. E o Fernando, gente, é supervisor de instalações da Ultragaz e tem muitas informações de valor para passar para a gente, né, Fernando? Primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente, nos ajudando, trazendo essas informações, tá? Ok, eu que agradeço a oportunidade da Ultragaz estar participando com você dessa live. Show de bola, muito bacana. Então, Fernando, hoje a gente vai falar sobre segurança no uso de gás no condomínio. Como você já sabe, né? Esse é um tema muito importante porque a gente está falando de gás. Então, para a segurança do condomínio, é muito importante que o síndico entenda desses detalhes, porque a gente sabe que, infelizmente, não são todos os síndicos que têm conhecimento dos procedimentos, muito menos os moradores. A gente que é síndico, a gente passa por muita situação dentro de condomínio, muita situação de ar puros, inclusive, meu Deus, estou sentindo cheiro, como é que eu faço? Como que eu dou manutenção nisso daqui? Quais são os primeiros procedimentos? Quais são as dicas necessárias que a gente precisa saber? Então, é de muita importância essa live que a gente vai estar fazendo aqui hoje. E eu quero começar contigo falando um pouquinho sobre as dicas de segurança, tá? Nas áreas comuns e nas unidades autônomas. Fica à vontade, tá bom? Depois, mais pra frente, deixa eu só orientar o pessoal aqui. Pessoal, quem quiser daqui a pouco fazer perguntas para o Fernando, se você tiver no celular, aqui embaixo, ó, nessa caixinha de comentar, tem duas caixinhas assim, ó, e tem um pontinho de interrogação.
De preferência, coloque a sua pergunta aqui, tá? Porque facilita para a gente daqui a pouco buscar essas perguntas. Se você tiver do computador, realmente isso aqui não vai aparecer para você. Então, você vai colocar a pergunta aqui normal, tá? Então, a gente vai falar sobre os temas que a gente trouxe e aí depois o Fernando vai responder as perguntas que forem mais pertinentes, tá bom? Fernando, desculpa, eu acabo falando demais. Mas vamos lá, você está me escutando direitinho, né? Sim, estou escutando. Bacana. Então vamos falar um pouquinho sobre as dicas de segurança, tá? Fica à vontade, fala daquilo que você conhece, daquilo que é importante sabermos. É importante ressaltar que existem dicas importantes de segurança em relação à central de gás, né, que é onde ficam armazenados os botijões, né? Então, nessa área da central, não deve ser armazenado nenhum tipo de material, obviamente que não sejam os vasilhames, os botijões de gás, né? Tudo isso são recomendações da norma para que a área dedicada esteja sempre aberta, arejada e desimpedida para qualquer operação na central, né? Em relação às unidades autônomas, nós temos alguns condomínios com pontos de fogão e aquecedores, né? Todos os pontos de consumo, eles possuem registros, né, para fechamento do gás. Quando você não está utilizando, recomenda-se manter o registro sempre fechado, né? E para uma emergência, esse registro deve estar sempre acessível, de forma a interromper ali o fornecimento do gás, né? Em relação aos pontos de aquecedores, quando não se utiliza, é interessante fechar o gás, como eu já mencionei, né? Uma dica interessante em relação à instalação do aquecedor é verificar sempre se o aquecedor ele é próprio para uso com o gás que você utiliza, no caso o GLP, né? Caso contrário, é necessário fazer a conversão, né? Para que se utilize o aquecedor para o gás que você utiliza, né? Hoje você tem dois modelos, você tem aquecedores para gás natural e aquecedores para GLP, né? Outro ponto importante em relação aos aquecedores é você sempre ter a chaminé, né, que é um duto para escoamento do monóxido de carbono que você faz a queima, né? Então, quando é aquecido a água, você gera um monóxido, esse monóxido tem que ser devidamente escoado através da chaminé, para que você não tenha nenhum problema com o equipamento e com o ambiente que ele está instalado, tá? Então, esses são pontos bastante importantes que devem ser levados em consideração. E outro ponto é em relação às mangueiras. Então, quando você tem as mangueiras instaladas no aquecedor e as mangueiras instaladas nos fogões, quando for mangueira plástica, ela tem que ser observado o período de vida útil, né? Então, essa marcação sempre está no corpo da mangueira e deve ser trocada periodicamente a fim de evitar o ressecamento e o problema em seu uso, né? Esses são dos principais pontos, Maísa, que devem ser observados nas unidades autônomas e na central de gás. Show de bola. Meu povo, eu espero que vocês estejam aí com lápis e caneta, né? Com caneta e caderno para poder anotar, porque são informações muito importantes. E como vocês sabem, eu sempre oriento que o síndico faça esse trabalho de conscientização com os moradores, né? Se você anota todos esses pontos, depois você pode fazer um belo comunicado passando para os moradores essas informações. E olha, isso pode salvar vidas, viu? Pode salvar vidas, não é mesmo, Fernando? Você deve ter visto já algumas situações bem complicadas em condomínio, não já, Fernando? Esse tempo todo que você está trabalhando aí, que você tem um bom tempo de ultragás, não é verdade? Com certeza. A instalação da central de gás em condomínios, né, em estabelecimentos, ela é extremamente segura, né? É interessante seguir as recomendações de segurança, né, das normas brasileiras, instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, né, a fim de garantir aí a segurança de todo o sistema, né? Então, o sistema ele é extremamente seguro. Vale ressaltar que todas as medidas de segurança são observadas e são realizadas para que se mantenha a instalação sempre em conformidade, né? E aí sempre zelando pela manutenção, né? Então, a Ultragaz sempre vai oferecer a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, 24 horas, a toda a documentação, né, pertinente aí
a central de gás para o AVCB do Corpo de Bombeiros, né? Então, toda a documentação amparada a uma norma é o que garante a instalação segura para todo o estabelecimento. Show de bola, muito bacana. Fernando, outro cuidado que a gente tem que ter, que outra informação que é muito importante, é na implantação do condomínio. Como que acontece? Tem muito síndico que não sabe, né? A implantação é um dos momentos mais importantes do condomínio, porque o síndico vai buscar tudo. O síndico que vai buscar o gás, o síndico que vai buscar a instalação de outras coisas, até porque quando os moradores chegarem, já tem que estar com tudo instalado, tudo prontinho para o uso. Quais são as dicas que você dá para a implantação do condomínio? Toda nova instalação, né, conforme eu já comentei, deve respeitar as normas. Oi, Maísa? Pode falar, é que deu uma travada no início, aí não deu para identificar o que você estava falando. Deu uma cortadinha, né? Uhum. Então, o que eu ia dizendo toda instalação nova, ela deve respeitar as normas brasileiras, né, assim como a instrução técnica do Corpo de Bombeiro. Então, como funciona aí a instalação da central? O local da central deve ser definido por profissional devidamente habilitado e capacitado, né? Então, todo o estudo inicial é feito com uma visita técnica, onde avaliamos a central, o local dela, à disposição da central em relação aos requisitos de segurança, em relação ao acesso do caminhão para abastecimento do sistema, né? Então, tudo isso é observado. Existem afastamentos que a gente tem que seguir em relação à norma para recomendações de segurança, como, por exemplo, afastamento da central de gás para uma churrasqueira, né? Afastamento da central de gás para estacionamento, né? Então, alguns pontos que a norma recomenda, alguns afastamentos e que devem ser respeitados para que se garanta a segurança total do sistema, né? Então, na visita técnica, isso é avaliado, né? Após a visita técnica em consenso, né, com o síndico, né, com o decisor do estabelecimento, define-se por o melhor local para a central, né, o armazenamento dos botijões e toda a estrutura necessária para a alimentação de todos os pontos de consumo, né, no caso os apartamentos, se há ponto de salão de festa, se há pontos de aquecimento de piscina, tudo isso é definido nessa visita, né? Sempre reforçando o quê? O projeto deve seguir a norma, porque na vistoria de AVCB, o bombeiro ele vai checar se tudo isso está sendo atendido, né? Então, de forma alguma, o condomínio, o síndico deve permitir que se faça qualquer central, que se faça qualquer projeto que não atenda integralmente à norma. Entendi. Muito bacana. Gente, sua internet não tá muito boa, Fernando. Tá dando umas travadinhas para mim, mas eu quero saber do pessoal que tá escutando. Gente, vocês estão conseguindo identificar tudo direitinho que o Fernando tá falando? A imagem para mim tá travando um pouco, mas eu tô conseguindo identificar, eu tô conseguindo entender tudo que você tá falando. Eu só quero saber se as pessoas também estão conseguindo ouvir direitinho. Vocês estão conseguindo, né, gente? Vocês estão conseguindo ouvir tudo certinho, né? Show de bola, está 100%. Que bacana, muito bom. Para mim, sua imagem está travando um pouquinho, mas eu estou escutando direitinho o que você está falando, tá? Pessoal, quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, o canal Super Síndico. A gente está aqui sempre trazendo informações úteis para você que é síndico, para você que é do corpo diretivo, para você que é morador. Vocês são muito bem-vindos e eu quero lembrar vocês que todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos live aqui, tá? Sempre às 9h57 nós temos live aqui no canal. E hoje, para quem chegou um pouco mais tarde e não pegou o início da conversa, hoje eu estou conversando com o Fernando Cerqueira, que é
supervisor de instalações da Ultragás e está trazendo hoje informações importantes sobre a segurança no uso de gás no condomínio. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Se você chegou agora, pegue caderno e caneta, está sendo muito, muito, muito interessante. Fernando está trazendo ótimas informações aqui para a gente, muito relevantes. E nós que somos síndicos devemos tomar essas anotações para verificar se está tudo certo no condomínio e também para fazer campanhas de conscientização com os moradores, ok? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre as próximas ações. Eu vou fazer mais algumas ações com a Ultragás nesse sentido, nesse propósito de trazer mais informações para os síndicos. E daqui a pouquinho eu vou falar das próximas ações, quais são. Fernando, qual que é o Instagram da Ultragás? É Ultragás Oficial, não é isso? Exatamente. Ultragás Oficial. Vamos colocar aqui para você depois entrar lá. Na bio da Ultragás tem também o link onde você pode fazer contato direto com eles e pegar mais informações. Show de bola, Fernando. Então vamos tocar. Agora eu quero falar contigo um outro tema muito, muito, muito importante, que é sobre o vazamento. Como que a gente faz para identificar um possível vazamento? O GLP, ele não tem cheiro, né? Mas ele é adicionado um produto chamado mercaptana, que serve para que a gente torne o produto perceptível em caso de vazamento, né? Então, facilmente, em caso de vazamento, através do teste olfativo, sentiremos aí um cheiro, né? Um incômodo, e que nos remete aí a sempre acionar a Ultragás, né? Para que a Ultragás atenda, ela tem assistência técnica 24 horas, né? Então a recomendação identificou um vazamento através de um teste água e sabão em alguma conexão que se suspeita de um vazamento, né? É interessante imediatamente acionar a Ultragás. A Ultragás estará disponível 24 horas por dia para prestar esse atendimento ao cliente. Tá? Então, isso sendo identificado na central de gás, onde ficam os botijões, ou dentro da unidade, que é onde estão localizados os pontos de consumo. Né? Então, a Ultragás deve ser acionada, será feito um primeiro atendimento emergencial, para que seja dada as tratativas necessárias. Bacana. Se eu não me engano, a Ultragás foi a primeira empresa a oferecer GLP no Brasil, não foi? Exatamente. A Ultragás é pioneira, né, nesse segmento também de abastecimento a granel, né? Então ela vem sempre com esse pioneirismo aí no mercado, trazendo o produto, inovando com as tecnologias que ela tem ofertado aí a seus clientes, né? Então a gente ao longo aí dos anos vem trabalhando bem forte aí nas inovações, né, sendo pioneiros aí com principalmente a tecnologia aí no que diz respeito ao fornecimento de GLP. Show de bola, muito bacana. E Fernando, você falou agora há pouco sobre a identificação, né, no vazamento. Uma das coisas que nos deixa um pouco acomodados, é o fato de não sentir o cheiro, né? A gente é muito acostumado por exemplo, se você tem logo no fogão, por exemplo, no fogão, quando a gente esquece uma boca ali ligada, passa um pouquinho sem você ligar direito, você já sente o cheiro e isso já é um sinal de alerta. Agora, a gente tem que tomar esses cuidados porque o cheiro nem sempre vai aparecer. Mas digamos que a pessoa conseguiu fazer todo esse processo e identificou algum possível vazamento. Quais são os procedimentos que a gente tem que cuidar? Conforme eu comentei, a Ultragás deve ser acionada imediatamente, né? E aí, sempre nesse primeiro atendimento, a Ultragás vai adotar as medidas necessárias para a correção do problema, né? Caso a Ultragás, nesse primeiro atendimento, não identificar visualmente o vazamento, né, aí será recomendado um novo teste de estanqueidade. Esse teste é feito com pressão na tubulação para certificar que a tubulação continua estanque. Caso contrário, identificar, né, o possível vazamento
no ponto onde há essa desconfiança aí do vazamento. Isso, de novo, né? Seja na tubulação saindo da central, seja na unidade autônoma. Então, esse primeiro atendimento, ele é extremamente importante, né? A Ultragaz deve ser acionada imediatamente para que tome essas medidas necessárias. O teste de estanqueidade é uma vez por ano, né? O teste é feito quando é entregue o estabelecimento, né? E aí, depois disso, a Ultragaz faz manutenções preventivas na central de gás, né? A manutenção preventiva é periódica, também atendimento à norma, né? É bastante importante essa preventiva que a Ultragaz oferece nas centrais, né? O cliente, também interessante o cliente sempre manter o abrigo geralmente em alvenaria, né? Ou a Ultragaz também tem a solução chamada Ultra Pronto, que ela oferece o abrigo, né, pré-moldado para conforto do cliente, né? Então a Ultragaz se preocupa com toda a instalação e o cliente se preocupa com o seu negócio, né? Aí a civil é sempre importante, que no caso o abrigo, né, quando construído em alvenaria, o cliente também zelar pela manutenção dele, né, em relação à pintura, conservação, né, conforme informei no início. Não armazenar nenhum material dentro da central que não sejam os botijões, né? É comum encontrarmos materiais de limpeza, outros materiais, esses materiais muitos deles são materiais combustíveis e que não podem estar acomodados dentro da central, né? Isso pode provocar problemas para o cliente e também de vistorias do próprio Corpo de Bombeiros para renovações de AVCB, né? Então, de forma alguma, o abrigo deve ser utilizado para outra finalidade que não seja o armazenamento dos botijões. Uhum. Pessoal, quem não tiver conseguindo anotar tudo aí, porque as informações são muitas informações, fiquem tranquilos que a live vai ficar gravada, tá? Fiquem tranquilos. Mas não vão embora não, que tem muita informação de valor aqui, viu? A live eu vou deixar gravada exatamente para que vocês possam assistir outras vezes e tomar todas as notas, tá bom? Outra coisa muito interessante. Fernando, em apartamento, a gente sabe, por exemplo, que o botijão de gás não é permitido subir, que é perigoso e tal. Mas eu andei lendo sobre o cheiro de gás na unidade. Eu estou te perguntando por quê? Porque nós que somos síndicos, nós cuidamos das áreas comuns e nós também temos que entender dos apartamentos, né, para que a gente possa conscientizar os moradores dos riscos. E eu andei lendo que quando você chega, digamos que você chega em casa e você sente aquele cheiro de gás, o procedimento correto é o quê? Primeiro ir lá desligar, né? Fazer desligar o registro e que você não deve acender lâmpadas, né? Eu ouvi que a gente não pode acender lâmpadas, que não deve ligar um ventilador, que o procedimento seria abrir todas as portas, janelas, sair de lá de dentro e deixar o cheiro sair. É isso mesmo ou tem alguma coisa que você pode nos acrescentar? Exatamente, né? Essas são as primeiras recomendações, né? O que você comentou, né? Primeiro, fechar o registro do gás, né? E aí, sempre fechando o registro, tomar cuidado com qualquer ignição, né? Que você venha acionar, um interruptor de lâmpada, qualquer ignição, né? E novamente, entrar imediatamente em contato com a Ultragaz para que ela providencie o atendimento com certa urgência. Uhum. Show de bola. Muito bacana. Ok. Outra informação importante, Fernando, nós que somos síndicos estamos sempre buscando diferenciais das empresas para que a gente possa buscar o melhor parceiro para o condomínio. Então, falando em diferenciais, quais são os diferenciais da Ultragás para que nós, síndicos, possamos contactar a Ultragás e colocar no nosso condomínio? Conforme a gente comentou no início, né, a Ultragaz ela vai oferecer sempre o apoio técnico, né, por profissionais capacitados e habilitados desde a etapa inicial da visita técnica, né, onde cabe essa avaliação primeiro da estrutura, né, do condomínio, né, sempre seguindo a diretriz da norma, né. Então, a norma ela deve ser respeitada, a Ultragaz respeita a norma para projeto e instalações e depois manutenções preventivas e corretivas, né.
A Ultragaz vai oferecer todo esse suporte técnico, desde as primeiras visitas de projeto, né? Aí o projeto é elaborado, né, em contato lá com o síndico, em relação à avaliação da área do condomínio disponível para a central, né? Após essa avaliação, é elaborado um projeto, o comercial realiza sempre esse apoio ao cliente em relação a uma consultoria energética, né, para saber o que pode ser oferecido ao condomínio, né? Não somente alguns condomínios eles têm estrutura de aquecimento de piscina, ele tem estrutura para salões de festa, né? Então a Ultragaz vai estar sempre oferecendo uma gama maior de serviços ao cliente, né? Para condomínios nós podemos oferecer o formato de medição individual, onde toda a gestão, né, da conta, toda a gestão é feita pela Ultragaz, né, para maior conforto também do síndico, né, que é o gestor do condomínio. Ele tem N assuntos e motivos para se preocupar, né? Então, é interessantíssimo, a Ultragaz não só faz a venda do gás, né, mas a venda do serviço e essa parceria que a Ultragaz vai oferecer, cuidando da gestão aí da conta, da gestão do consumo, né, para que o síndico se preocupe realmente com a gestão do negócio, que é a administração do condomínio, né? Então, a Ultragaz não vai somente vender gás, vai oferecer o serviço, que é extremamente interessante hoje, onde cada vez mais nós temos menos tempo aí na nossa gestão do tempo, no dia a dia, então é interessantíssimo que o síndico tenha a Ultragaz como parceira para que se cuide da gestão da cobrança e da conta, né? E aí a Ultragaz vai cuidar de todo esse processo. A Ultragaz vai fornecer, após a elaboração do projeto e o início da instalação, né, o teste de estanqueidade, que também é extremamente importante para garantir que toda a rede está estanque e o sistema 100% seguro, né? Depois dos processos de instalação, ela vai elaborar a documentação técnica, né? E essa documentação também é importante para o condomínio para obter o AVCB, né? Então, terão vistorias do Corpo de Bombeiros, sempre solicitado o projeto IRT, né? A anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável técnico pelo projeto e pela instalação, né? Então, todo esse apoio a Ultragaz vai prestar. Isso antes da instalação, durante e após, né? O após, sempre com o apoio comercial, através de consultores comerciais, e também um apoio técnico, né? Então, o apoio técnico também é um pós-venda técnico, onde a Ultragaz vai oferecer assistência técnica 24 horas, a manutenção preventiva periódica e todo o apoio técnico para qualquer outro tipo de assunto relacionado à instalação de gás, a um aquecimento, a uma alteração na central, para alguma reforma. Então, todo esse escopo a Ultragaz estará oferecendo em parceria ao condomínio. Show, muito bacana. Antes de começar a responder as perguntas aqui do condomínio, ou aqui das pessoas que estão aqui participando, eu quero dizer o seguinte: a aproximação que eu vou fazer com a Ultragaz, gente, vai ser um workshop que será para o público da Ultragaz, mas que vocês também podem e devem participar. Eu vou falar sobre as 10 dicas de ouro que todo síndico precisa conhecer para se tornar o síndico que todo condomínio merece e precisa. Então, essas 10 dicas de ouro eu vou dar num workshop gratuito para a Ultragaz e você precisa se cadastrar para participar desse evento. Então, você vai entrar no site mailsa.com.br, é isso? mailsa.com.br/ultragaz para fazer o seu cadastro, tá? Vai ser totalmente gratuito, vai ser para a Ultragaz, para o público da Ultragaz, mas todos vocês estão convidados a participar. mailsa.com.br/ultragaz. Lá eu vou fazer esse workshop falando sobre as 10 dicas de ouro que todo síndico precisa conhecer para se tornar o síndico que o condomínio precisa, tá bom? Fernando, vamos responder as perguntas? Sim, com certeza. Show. Deixa eu começar aqui, deixa eu verificar. A primeira pergunta aqui foi a Thalita que fez. Ela colocou assim: nós como síndicos temos que exigir a manutenção do aquecedor?
Sim, a manutenção do aquecedor é recomendado, né, que seja feita pelo menos anualmente, né? Então, essa recomendação anual visa o melhor funcionamento do aquecedor, né? Checar se a chaminé está devidamente instalada, né? Que é o duto que canaliza o monóxido de carbono, né? Esse monóxido é feito durante a queima e o aquecimento da água, né? Então, por recomendação, essa manutenção preventiva no aquecedor deve ser feita pelo menos anualmente, né? Dessa forma você prolonga a vida útil do aquecedor, né? E garante que o sistema está bem instalado, bem dimensionado, para que você não tenha nenhum problema com a instalação do aquecedor. Show de bola. Estão pedindo para colocar por escrito. Marcelo ou Helena, podem colocar aí, por favor? mailsa.com.br /UltraGás. Já colocou? Ótimo. Beleza. Show de bola. Vamos lá, então, para a segunda pergunta. A Maria Elci colocou assim: e quando for gás de rua, num prédio antigo, o prestador de serviço pode fazer o serviço de troca de cano? Você consegue? É feito assim, né? Geralmente para o gás natural, né? O gás de rua é o gás natural, né? Dependendo do estado, ele tem a concessão da empresa que fornece. Então, nesse caso, deve ser contatada a empresa fornecedora, né? Para que ela tome as devidas tratativas. Entendi. A Isa Michele colocou: qual o período das manutenções? As manutenções preventivas na central de gás do condomínio, ela acontece, a Ultragaz realiza a cada 2 anos, né, na central de gás. A norma, ela recomenda a cada 5, né, mas a Ultragaz, como medida preventiva, ela realiza a cada 2, né, conforme eu comentei, para assegurar que o sistema se mantém devidamente de acordo com as normas, né. Show. A Verônica colocou assim: construção antiga, é necessário a substituição de tubulação? A tubulação, né, ela não tem, entre aspas, uma validade, né? Toda a tubulação, ela sendo antiga ou nova, ela não possui uma validade, né? Mas recomenda-se que nessa manutenção preventiva, né, seja verificado. Se identificado algum ponto de corrosão, né, recomenda-se um teste de estanqueidade, né, e ou uma pintura nessa tubulação no ponto de corrosão ou substituição, né? Então, não necessariamente ela deve ser substituída, mas ela precisa ser, sim, verificada periodicamente para garantia aí do sistema. Muito bacana. A Verônica fez uma outra pergunta: e qual o procedimento para vazamentos externos, aquele que fica aterrado? Nesse caso, se identificado um vazamento, aí a companhia deve ser acionada, né, para o primeiro atendimento, e aí, quando a tubulação é enterrada, né, ou embutida, para que faça a verificação, é necessário um tanque, né, e aí, identificado o vazamento, aí é proposto um novo trecho de tubulação ou conserto, né, o que for mais viável aí para esse tipo de manutenção. Mangueira de borracha pode ser usada em apartamento? Foi a Érita que perguntou. Ela pode ser utilizada, né, a norma permite. Aí o que deve ser observado nesse sentido da mangueira de borracha, né, ou a de plástico, é que ela não passe por trás do fogão, né, porque você tem um aquecimento ali do fogão e forno, né, isso pode provocar um problema. Então ela pode ser, só que não pode ser, essa mangueira não pode ser passada por trás do fogão, sempre ela deve ser instalada ao lado do fogão e não atrás, né? E aí temos outras opções também no mercado, como mangueiras metálicas, né, que possuem a resistência maior do que a mangueira de borracha. Bacana. A pergunta dela se estende exatamente para isso daí. Ela coloca assim: qual a norma que regulamenta as instalações de gás em condomínio? Para saber tamanho máximo da mangueira, tipo de mangueira.
Cortou um pouquinho, Maísa. Deu uma cortada no final, desculpa. Ah, tá. Ela colocou assim: qual a norma que regulamenta as instalações de gás em condomínio, para saber tamanho máximo de mangueira e tipo de mangueira? A norma para instalações em condomínios, né, para central de gás, é a 13.523, né? Essa traz as recomendações de segurança, né, para centrais, para projeto de instalações, né? E para as tubulações, nós temos a 15.526 e 15.358, né? Então essas são para tubulações de gás para uso comercial, industrial e condomínios, tá? E o tamanho, a gente vai conseguir consultar pela norma, o tamanho máximo é de até 1,20 m, né? Não podendo exceder esse comprimento também por medidas de segurança. Show, muito bacana. Gente, vocês têm noção da importância dessas informações, minha gente? Bom demais, bom demais, bom demais. Obrigada demais, Fernando. Ainda tem mais Perfeito. perguntas aqui. Vamos para uma pergunta básica, mas o pessoal às vezes eles não sabem o que é o teste de estanqueidade. Pede para ele explicar para a gente como é que funciona esse teste. Olha só, o nosso diretor está dizendo aqui que tem muita gente que é novo em condomínio e que não entende essa palavra. Então, você pode explicar para a gente, Fernando, o que é um teste de estanqueidade? Sim, claro, ótima pergunta. O teste de estanqueidade, ele é realizado antes do abastecimento, né, e do comissionamento da tubulação e do sistema, né? O primeiro teste é realizado quando é feita a instalação nova. O teste é feito com ar comprimido, né, com pelo menos uma vez e meia a pressão de trabalho, né? Então, antes de comissionar o sistema, né, que é liberar o gás para consumo, é feito o teste de estanqueidade com ar comprimido. Utiliza-se uma vez e meia a pressão de trabalho, né, e observa-se o que a norma recomenda, que é de pelo menos 1 hora a rede pressurizada em ar comprimido. Sendo aprovado, a rede está apta para consumo, né? Caso identifique algum vazamento, aí identifique-se qual é o ramal que apresentou o vazamento, é feita a correção e o teste é refeito, tá? Então o teste é uma das etapas extremamente importantes, né, porque garante a segurança do sistema, né, da tubulação, e que ela está estanque para liberação do gás para consumo. Show, muito bacana mesmo. Mas você tem muitas dúvidas que eu acho que não vamos conseguir responder tudo. Eu deixei o blog da Ultragás aqui, ó, se você puder repetir, né? ultragasempresas.com.br. Sim, o nosso diretor está falando o seguinte, que ainda tem muita pergunta aqui, Fernando, muita pergunta, mas não vai dar tempo a gente falar todas as perguntas, mas ainda tem um bom tempo. A gente ainda tem alguns minutos aí, dá para responder muita pergunta, mas só para dizer para as pessoas que depois elas podem entrar no site, a Ultragás tem um blog também, onde responde muitas perguntas. O site é esse que já foi colocado aí para vocês, é ultragás.com. ultragasempresas.com.br, tá? É o blog da Ultragás, onde traz muitas informações também. Tem mais uma pergunta aqui, Fernando, da Isabel, que ela colocou o seguinte: qual seria o melhor tipo de cobertura para que os manômetros não fiquem expostos? Só cortou um pouquinho, eu entendi o tipo de cobertura é para central de gás, é isso? Ela colocou assim, qual seria o melhor tipo de cobertura para que os manômetros não fiquem expostos? No caso, ela deve se referir... Ela tem mais um aqui, deixa eu ver se na outra ela colocou melhor, peraí. Com relação aos manômetros individuais, podem ficar expostos ao sol e chuva ou é necessário uma cobertura? Então, é manômetro individual. Ela deve estar se referindo, quando ela diz manômetro, deve estar se referindo aos medidores de consumo, né? Os medidores, eles devem estar em abrigos, né? Esses abrigos em alvenaria,
e com portãozinho, com cadeado, devidamente fechado, para evitar que ninguém mexa ali nas conexões, né? Então, a melhor proteção é geralmente em abrigo em alvenaria, né? E que você coloque um portão identificando quais são as unidades, para facilitar a medição individual, né, do consumo de cada condômino. Show de bola. Tem uma pergunta aqui também muito interessante do senhor Pedro, que ele colocou o seguinte: quais as diferenças técnicas e financeiras entre o GLP e o gás natural? O GLP, ele possui poder calorífico superior ao gás natural, né? Então, de forma rápida e prática, né? O GLP, você precisa consumir menos para atingir uma determinada temperatura. Por exemplo, né? Você vai ferver uma água, você utilizando o GLP, você utiliza menos GLP para obter a temperatura que você precisa da água em relação ao que você utilizaria do GN, né? Em relação ao a simulação financeira, né? Aí é interessante a gente sempre é, é, fazer uma visita técnica, avaliar toda a estrutura, né, do condomínio. Caso o condomínio utilize hoje do gás natural e deseja uma proposta, né, de fornecimento de GLP, nós prestamos esse atendimento, fazemos essa simulação de conversão energética, né, e oferecemos aí a solução que a Ultragaz tem, e fornecemos um comparativo aí financeiro e técnico para que o síndico, para que o cliente possa avaliar. É, faz bastante sentido, né, essa pergunta que ele fez, né? E a Ultragaz tem propostas boas aí para oferecer nesse sentido de conversão energética. Então, sempre que, caso tenham interesse, entre em contato pelo canal que você já informou, né, através do portal, e aí a gente vai agendar a visita técnica e aí vamos prestar esse atendimento e esse estudo de conversão energética. Show de bola, muito bacana. A Alessandra colocou assim: qual a lei que fala que as unidades do prédio são obrigadas a ter gás de rua, pois tem morador exigindo essa lei? Pelo que eu saiba, não tem uma lei específica para isso. O que existe é uma norma do Corpo de Bombeiro. É isso, Fernando? Ou existe alguma lei para isso? Não, exatamente. Você está correta, né? Não existe. O Corpo de Bombeiros, eles vêm com trabalho para os empreendimentos novos, já de exigir a instalação do gás encanado, que não tenha o botijão dentro das unidades, né? E aí, nos casos de renovações de AVCB, né, geralmente o bombeiro ele recomenda que se faça a adequação para que se torne condições mais seguras aí para o condomínio. Legal, muito bacana. Acho que você respondeu essa daqui já. A Ana Carla colocou assim: existe periodicidade exigida para o teste de estanqueidade? O teste não existe periodicidade, existe a periodicidade em relação à manutenção preventiva da central, né? Então o teste ele é feito uma vez antes do comissionamento, né? E aí depois a periodicidade do teste cabe também ao condomínio, né, caso necessário, solicitar, né, que seja feito. Existem empresas que oferecem esse teste periódico aí no mercado. Legal. O Edson colocou uma pergunta aqui que eu também acho que já foi respondida. Colocou assim: Fernando, essas medidas das mangueiras se estende também para as residências? Sim, exatamente. As mangueiras, elas têm a mesma norma, inclusive, né, que recomenda aí a instalação das mangueiras. Então, para todos os segmentos, né, residenciais, né, condomínios, comércio e serviço, então, para todos os segmentos, a norma é atendida. Legal. O Flávio colocou assim: a Ultragaz faz toda a instalação da tubulação até a unidade, ou o síndico tem que contratar uma empresa especializada? A Ultragaz ela vai avaliar, né, esse escopo aí e o que oferecer a partir do contato comercial, né? Então, para
todos os segmentos, né, de condomínios, comércio, serviço, indústrias, a Ultragaz vai sempre fazer essa avaliação com o consultor comercial, né, avaliando o escopo e a composição aí dos custos para investimento, e aí nessa análise a Ultragaz vai definir o melhor modelo para o cliente, né, o que o cliente deseja em relação ao investimento, em relação à estrutura. Mas nessa visita técnica e nesse estudo de viabilidade, que vai ser definido a questão das responsabilidades e quem cuida de cada parte aí do investimento. Legal. A Elaine colocou assim, existe algum cuidado diferente para o gás natural encanado? Não, o gás encanado, ele tem, as recomendações são parecidas com a do GLP, né? Uhum, legal. O Abraão colocou assim, olá, eu tenho um problema no condomínio que tem uma caldeira a gás 24 horas. O problema é que nem todos os condôminos utilizam o gás, mas pagam a conta. Como resolver esse problema? Alguns condomínios optam por, caso tenha estrutura, né, por mudar de caldeira para aquecedores de passagem, né? Alguns não possuem essa estrutura ou a estrutura, o investimento se torna alto, né? E aí, nesse caso, não tem muito o que fazer, porque como você tem um consumo, um aquecimento central, né? Você pode até ter medidores ali para o consumo total, mas o rateio você acaba tendo que fazer mesmo de forma geral, né? Então, o que se pode avaliar aí a estrutura do condomínio, se há como você colocar medidores nas unidades. Caso a rede for coletiva, isso não é possível, né? Então, o que deve se avaliar é um projeto e uma estrutura nova mesmo para o condomínio, para que se faça a individualização, né? Legal, muito bacana. Inclusive, a Ultragaz está com um projeto aí de medidor inteligente, não é? Para um futuro próximo, não é isso? Exatamente, a Ultragaz, né, mais uma vez pioneira aí com a tecnologia, com o fornecimento de GLP, né? Então a Ultragaz está desenvolvendo essa tecnologia, né, de controle inteligente, que é uma tecnologia nova para medição individual remota, né? Hoje nós temos a medição individual remota é uma tendência que vem do mercado para maior conforto aí aos seus clientes, né? E aos síndicos também. Então, logo estaremos oficializando aí o lançamento e também prospectando novos clientes já com o uso dessa tecnologia. Mas é uma tecnologia bastante avançada, né, bastante interessante. O condômino vai conseguir controlar o seu consumo através de aplicativo. Ele vai conseguir, a Ultragaz consegue fazer gestão de toda a conta para que o síndico também não se preocupe, né? No caso de medição individual remota, é mais uma opção para aqueles condomínios que não possuem um quadro de medidores, né, numa área comum. Alguns condomínios possuem um medidor na área de serviço, então a Ultragaz leva essa tecnologia para que consiga fazer também a medição individual remota e que leve conforto aí aos seus clientes, né, e que cuide da gestão dessa conta, a gestão desse serviço, e que o síndico também não se preocupe com a gestão desse processo. Muito legal, isso aí vai ser muito bom. Tem ideia de mais ou menos em quanto tempo isso já deve estar disponível, esse lançamento, Fernando? Possivelmente para o início do próximo ano. Show, muito bacana. O Gustavo colocou assim, a tubulação, depois do relógio de gás natural, quem conserta? Condomínio ou proprietário do apartamento? Depois do relógio, aí fica a critério do condomínio, né? Geralmente o condomínio acaba repassando esse custo ao condômino, né? Mas não tem uma regra geral, né? Geralmente é um acordo que o condomínio tem com o condômino em relação aí à manutenção, né? Geralmente o condomínio ele contrata a empresa até para cuidar aí do conserto e algumas vezes esse custo é repassado ao condômino. Legal, muito bacana. A Marta colocou assim, coloca o endereço da próxima live no chat, por favor, obrigada. Marta, eu ainda vou fazer outras lives com a Ultragaz falando sobre isso, mas a próxima ação vai ser no dia 6 de outubro, onde eu vou fazer um workshop que é gratuito para vocês que quiserem assistir, onde eu vou falar sobre as 10 dicas de ouro
para o síndico se transformar, se tornar aquele síndico que todo condomínio precisa. Então, esse workshop você precisa se cadastrar, porque será para Ultragaz, então você tem que se cadastrar gratuitamente para participar lá no site maiusa.com.br/ultragaz, tá bom? Depois a produção pode colocar de novo aí, por favor, tá? maiusa.com.br/ultragaz, para participar desse próximo. Deixa eu ver aqui. A Geni colocou assim: aqui nos prédios, muitos moradores têm o forno embaixo do cooktop, próximo da mangueira e da saída de gás. Há perigo? Nesse caso, recomenda-se que a mangueira fique sempre do lado de fora, né, do gabinete, né? Nunca passe por trás aí do forno, né? Comentei que há um aquecimento, né, durante o uso, obviamente, né? Então recomenda-se que seja nesse caso utilizado não a mangueira plástica, mas a mangueira que tenha proteção de metal, né? E que essa mangueira não fique dentro do gabinete, que essa mangueira fique fora, né? Sempre longe aí do equipamento para que não haja esse aquecimento. Legal. O Marcelo colocou: a Ultragaz tem algum manual que fale sobre tudo isso? A Ultragaz possui o manual do cliente, né, que traz as recomendações de segurança, primeiros atendimentos, né? A gente pode disponibilizar depois, através do canal também da Ultragaz, né, para que eles possam acessar. Isso a gente pode disponibilizar. Legal. Muito bacana. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Só um minutinho. Eu, como síndica, posso entrar nos apartamentos e ver a validade das borrachas ligadas aos fogões? A Mami, essa daí é uma pergunta mais para mim do que para o Fernando. Então, para você entrar nos apartamentos, você tem que fazer contato com o condômino, né? Verificar se é possível fazer isso. Ele tem que te dar autorização para você fazer isso. O síndico pode entrar no apartamento sem autorização do condômino? Até pode, em casos extremos. Em caso, por exemplo, a identificação de um vazamento de gás ou a identificação de um incêndio, coisas muito graves, tá? Alagamento. Nesses casos graves, o síndico pode entrar nas unidades, de preferência acompanhado de uma outra pessoa, mas caso contrário, para essas identificações é importante, mas aí você entra em contato antes com o proprietário e veja essa possibilidade e ele vai te autorizar a fazer isso, tá bom? Bom, gente, eu quero aproveitar e convidar vocês para conhecer o blog da Ultragaz, como eu já falei agora há pouco, né? ultragasempresas.com.br. Nesse blog, vocês têm acesso a uma série de conteúdos também voltado para síndico. O síndico vai conseguir entender e tem muitas dessas informações que o Fernando está passando aqui para a gente. Vocês vão conseguir encontrar também lá nesse blog, ok? Show de bola. Deixa eu ver aqui, que ainda tem pergunta, Fernando. Como é que tá seu tempo aí? Você consegue mais uns 10 minutinhos? Sim, estou à disposição. Bacana. Deixa eu ver aqui, então. Prédio antigo. A Antônia colocou. Prédio antigo. O botijão fica dentro dos apartamentos. Podemos solicitar para fazermos uma vistoria nas unidades para ver o vencimento das mangueiras e registros? Antônia, é mais ou menos a resposta que eu acabei de dar para outra pessoa que colocou, né? Para você entrar nos apartamentos, você precisa conversar com os moradores, verificar essa autorização. De preferência, você pode falar sobre isso numa assembleia. Por quê? Porque tem muita gente presente, porque essa informação vai ficar registrada em ata, outras pessoas vão saber. Então, é importante que você faça sim, mas para isso você tem que buscar a autorização do proprietário, ok? A Flor está perguntando assim, ó, a Ultragaz atende em todos os estados? Estamos aqui em BH. Sim, a Ultragaz atende todos os estados. O canal
o contato é o portal que você já informou, né? E a Ultragaz estará entrando em contato e agendando a visita. Show. Muito bacana. Só um minutinho. Nosso condomínio é antigo, com 3 andares, com pilotis. Utilizamos botijões de 13 quilos em todas as 26 unidades. Quais os cuidados? Neste caso, conforme a gente comentou, né, embora não há ainda uma norma que exija que o gás seja encanado, né, deve-se avaliar, né, a possibilidade da mudança para o gás encanado, né. Enquanto isso, é interessante manter sempre a manutenção em dia no sistema, né, as mangueiras sempre verificadas, os reguladores de pressão dentro do apartamento, eles também possuem uma recomendação de data em relação ao vencimento, né, então os botijões que ficam dentro do apartamento devem ser sempre verificados, as mangueiras e os reguladores quanto à periodicidade de troca. Muito bacana. O Edson colocou assim, esse suporte antes, durante e depois é muito importante para qualquer empresa. Com certeza, é muito importante. Com certeza. Só um pouquinho. Marcelo, o doutor Deus mandou uma pergunta, eu não sei se é para o gás. Escuta aí, por favor. Vamos lá. Em caso de cheiro no corredor, o que fazer? Gás encanado. Bom, acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? O Fernando já respondeu. Uhum. Sim. É porque eu estava olhando as primeiras perguntas lá de cima e aí agora tem as daqui de baixo. Espera aí. A Lia colocou assim, Fernando, você é muito didático nas explicações. Obrigada. Obrigado, Lia. O Genilson colocou assim, qual o site do cadastro para o workshop, por favor? O site para o cadastro, Genilson, o diretor está colocando aqui, maiusa.com.br/ultragás, tá? Bom, acredito que é isso, minha gente. Conseguimos perguntar aqui, colocar as perguntas de vocês. Araújo, ela colocou assim, pode ser feito colocação pelo chão. Exemplo, da cozinha para a lavanderia. Você conseguiu entender, Fernando? Sim, a tubulação interna, né, na unidade, ela pode ser feita, né, respeitando também as questões de normas em relação à profundidade que você pode passar a tubulação, né, pode ser feita, tem que estar devidamente identificada na planta aí do condomínio, né, e para o condômino ter conhecimento e caso haja aí uma manutenção, né, então toda a tubulação que você passa aí pelo piso, né, requer atenção, como todos os projetos das unidades, né, do projeto de elétrica, de hidráulica, de gás, né? Então, isso é permitido pela norma e é importantíssimo para o condomínio, né? E para o condômino que isso esteja claro, né? Onde essa tubulação está passando para eventuais manutenções e que não haja nenhum problema, né? Show de bola. O Edson colocou assim, o meu condomínio é atendido pela Comgás. Posso mudar para Ultragás? Como proceder? Sim, você pode mudar, você deve, né? Nós temos aí o canal que a Maísa comentou, né? Que é o canal aí de relacionamento aí do cliente com a Ultragaz, né? Após esse contato é feita aí a visita técnica e a visita comercial para aquele estudo energético que eu comentei, né? Então, nesse estudo a Ultragaz vai definir aí o escopo, né? Vai avaliar a estrutura que o condomínio possui, né? Para que seja ofertado para você
a melhor condição comercial e técnica. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Acredito que é isso, gente. Conseguimos trazer bastante informações aqui para vocês. Só respondendo aqui a última pergunta da Vilma, para a gente agradecer o Fernando. A Vilma colocou assim: e se não tiver regulamento da planta do apartamento? Regulamento da planta? Eu acho que não. Não consegui entender a pergunta. Também não. Também não. Peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, também não consegui entender. Tá ótimo, então, Fernando. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Nossa, clareou um monte. Consegui aqui, até eu consegui aprender um monte de coisa, ter mais clareza das informações. Você foi ótimo nas respostas. Muito obrigada. E você quer falar alguma coisa para a gente encerrar nossa live de hoje? Não, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né, de estar com você aí, com todos participando, interagindo conosco, né? Para a gente também é bastante interessante essa interação, né? E estamos à disposição, conforme você já comentou. Algumas perguntas são muitas que não foram respondidas ou que ainda as pessoas terão dúvidas aí no decorrer aí do dia, né? Enderecem para a gente que a gente vai sempre estar entrando em contato e respondendo da melhor forma. Agradeço e me coloco à disposição. Show de bola, minha gente. Então, o Instagram da Ultragás foi esse que a gente já colocou aqui, @ultragasoficial, tá? Onde vocês poderão fazer contato direto com a Ultragás. E hoje é terça, amanhã é quarta-feira, eu estarei aqui novamente às 9h57. E, Fernando, muito obrigada. Agora eu vou falar sobre a live de amanhã. Muito obrigado pela sua presença, tá? E nos vimos. Eu acredito, não nos vimos porque esse workshop, esse próximo, você não estará presente. Mas certamente faremos alguma outra live aí no futuro e estaremos juntos novamente. Obrigada mais uma vez, viu? Com certeza, por nada. Tchau, tchau. Tchau. E agora, pessoal, falando rapidinho da nossa aula de amanhã. Amanhã é quarta-feira. E vamos falar o que aqui amanhã, minha gente? O que nós vamos falar aqui amanhã? Amanhã nós vamos falar sobre hábitos, sobre novos hábitos. Nós que somos síndicos precisamos aprender muitos detalhes, muito mais do que pagar conta em condomínio. Na segunda-feira a gente falou sobre inteligência emocional. Na terça, hoje, a gente trouxe essa riqueza de informações para você com a Ultragás, com todas essas informações importantes. E amanhã eu quero falar com você sobre hábitos. Como você muda os seus hábitos ruins, transforma em bons hábitos para que possa acelerar o resultado daquilo que você precisa. Você quer ser um síndico memorável? Você quer administrar 10 ou mais condomínios em um ano? Então, você precisa mudar alguns hábitos. E vamos falar disso na nossa aula de amanhã. Eu espero você aqui às 9h57. E você que ainda não está no nosso canal fechado, tá? No nosso canal do Telegram ou do WhatsApp, entre lá para que você não perca nenhuma aula e a gente lembra vocês lá. Todas as vezes que a gente está entrando numa aula ao vivo, a gente manda o convite para vocês lá nos nossos grupos. Estou esquecendo de alguma coisa, meu diretor? Semana Super Síndico. E a Semana Super Síndico, minha gente. Quem ainda não se cadastrou para participar da Semana Super Síndico, depois entra lá, faça o seu cadastro, semanasupersíndico.com.br, para você participar do nosso workshop que fala sobre como você pode sair do 0 a 10 condomínios em um ano. A Semana Super Síndico serão 3 super aulas no meu canal do YouTube, que serão no dia 5, no dia 7 e no dia 9. Todos eles no horário normal da nossa aula, às 9 da noite, onde a gente vai falar muito para você. E na aula 2, onde a gente fala das técnicas, é um resumão de tudo isso que eu estou trazendo aqui nessas aulas para você. Inteligência emocional, hábitos,
pensamentos, um monte de coisa, um monte de estratégias e técnicas que o síndico profissional precisa ter e entender e praticar para conseguir administrar muitos condomínios, para empreender, para ter uma visão diferenciada. Então, se programe para participar. Dia 5, 7 e 9. Tem gente perguntando aí se hoje à noite tem live. Hoje não tem, gente. Hoje é terça. Hoje eu tenho mentoria com os alunos. Alunos SSP nível 2 tem mentoria comigo hoje, terça-feira. Com vocês, eu tenho aula na quinta-feira à noite, tá? Quinta-feira à noite nós temos a nossa aula de toda quinta, que a gente já faz aí há mais de um ano, toda quinta-feira às 9 da noite lá no canal do YouTube. Mas vocês que estão aqui todo dia, eu vou falar mais perto, mais detalhado para vocês quando chegar mais perto, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma terça-feira abençoada. E eu vejo vocês na aula de amanhã, ok? Beijo para todo mundo.